Boa noite para você de casa, o NTV News está chegando. A preocupação com a febre maculosa após os registros de casos e de mortes em Minas. Os riscos da meningite bacteriana durante o inverno e a gente mostra também. Bola de fogo é avistada no céu por moradores de Patos de Minas e de outras regiões. Levantamento do IBGE alerta para desafios na economia com o envelhecimento da população. Estão abertas as inscrições para o Trilhas da Educação. Segurança cibernética é tema da InfoWeek em Patos de Minas. Com polo de lítio em Minas, o governo quer investir na produção de baterias para carros elétricos. Atleta do basquete promove ação para adquirir cadeira de rodas. Mulher acusa clínica terapêutica de cometer maus tratos. Estas e outras notícias agora no NTV News. Muita gente se perguntando o que é a luz verde brilhante no céu. Moradores da região e de outras partes do país flagraram o clarão que pode se tratar de um bólido que é um meteoro brilhante. Confira aí. Alguns moradores de Patos de Minas, de outras cidades mineiras, de São Paulo e de Goiás, viram uma bola de fogo verde cruzando o céu e registraram a imagem na noite desta segunda-feira. A luz também foi filmada pelo Observatório IDS em Patos de Minas às 18h36. Para especialistas, pode-se tratar tanto de um meteoro quanto lixo espacial. A Bramon Meteor também publicou os vídeos e disse se tratar de grande bólido, que é um meteoro brilhante. Esse tipo de meteoro explode e se quebra em várias partes. Provavelmente, o bólido terminou sua trajetória no interior de São Paulo, quando terminou a queima, e as chances de ter algum fragmento são pequenas. E aí, entre os especialistas, alguns falam com mais cautela que pode ser um lixo espacial, mas tem mais características de ser aí um meteoro. O que, de fato, é que as pessoas ficaram muito curiosas, né, durante a noite, questionando o que seria aquilo, que foi visto por muita gente. Em Patos de Minas, o céu estava muito limpinho nessa época do ano, né? Sem nuvens praticamente. Muita gente viu esse material cruzando aí em chamas o céu e, claro, a curiosidade é muito grande. Mas, de acordo aí com os especialistas, realmente deve ser um meteoro. Mudando de assunto, o Brasil está mais velho e mais solitário. É o que revela uma pesquisa do IBGE, realidade que traz desafios para a economia e a sociedade. Um país cada vez mais de cabelos brancos. Em 2012, as pessoas com 60 anos ou mais representavam um pouco mais de 11% da população. 10 anos depois, no ano passado, já eram mais de 15%. Na outra ponta, a proporção dos que têm menos de 30 anos era de quase 50%. Esse grupo agora encolheu para pouco mais de 43%. A turma dos que têm 30 anos ou mais estava em 50,1%. Eles somavam na nova pesquisa quase 60%. Mais velhos e mais solitários. Mais de 40% das pessoas que moravam sozinhas tinham 60 anos ou mais no ano passado. No caso das mulheres, a maior parte das que estavam morando sozinhas pertencia a essa mesma faixa etária. É claro que o Brasil ainda é um país jovem, mas o avanço do percentual de brasileiros com mais idade e a queda da proporção dos mais jovens trazem desafios para o crescimento econômico do país. Isso reduz a chamada população economicamente ativa, aquela que está apta a trabalhar. É o que os especialistas chamam de bônus demográfico, quando há mais pessoas em idade ativa do que em idade inativa, que são os idosos e crianças. Isso diminui a capacidade de trabalho da população. A perda desse bônus demográfico pode diminuir o potencial de crescimento da economia, com reflexos na qualidade de vida dos brasileiros. Esse vento está mudando de direção, está começando a soprar contra. Então, isso significa, quer dizer, que a nossa solução vai ser não só aumentar a educação, como aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro para que possa sustentar o sistema previdenciário e fazer a economia crescer. Isso passa também por incorporar idosos no mercado de trabalho, dar para eles uma atratividade, incorporar o conhecimento dos idosos, tentar formar equipes de trabalho mais diversas no sentido etário.
A seguir estão abertas as inscrições para o Trilhas da Educação e Segurança Cibernética é tema da InfoWeek em Patos de Minas. Começou mais uma edição da InfoWeek dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistema e Sistemas de Informação do Unipan. Na abertura do evento, o tema foi Segurança Cibernética. A 20ª edição da InfoWeek estará acontecendo durante toda a semana, trazendo para os alunos palestras com temas diversificados e apresentação de trabalhos acadêmicos. A InfoWeek é a 20ª edição, são 20 anos. Essa semana, o objetivo dela é fazer uma luta de contato com o mercado de trabalho. A gente traz vários profissionais, não só de Patos, mas também do Brasil, da região, para dar um depoimento da área, os assuntos, as tecnologias que estão mais em alta, para o aluno se preparando ao longo do curso. A primeira palestra do dia foi ministrada por Fernando Rocha, que atua na área como analista de cibersegurança. É um tema muito crítico hoje, porque os ataques cibernéticos têm crescido de uma forma muito recorrente e têm sido cada vez mais sofisticados. Hoje a gente já tem alguns indícios de ataques cibernéticos, até mesmo aqui na nossa região, aqui, Patos de Minas, Uberlândia, a nossa região por aqui. E é importante a gente estar capacitando, né, levando essa área que está em crescimento para os futuros profissionais, para que eles estejam preparados para enfrentar esses desafios do ramo cibernético. Os alunos reconhecem a importância de participar dos eventos promovidos pela instituição como forma de complementar a graduação, principalmente levando em consideração que a área de sistemas tem estado em constante crescimento nos últimos anos. O principal é o networking, né? E a gente vai ter algumas palestras sobre segurança e sobre inteligência artificial, que são assuntos que estão em alta hoje na nossa área. E é muito bom porque a gente passa a ter conhecimento de coisas que a gente ainda não viu e possivelmente vai ver só quando a gente for ir para o mercado de trabalho. E a Unipan traz isso aí para a gente, que a gente pode estar tendo esse contato previamente. A InfoWeek também servirá como uma vitrine para que os alunos tenham contato com empresas e contratantes, podendo gerar vagas de emprego e oportunidades pós-formação. É a oportunidade do empresário também, a gente faz o convite para conhecer os trabalhos dos nossos alunos e, quem sabe, encontrar um futuro colaborador da sua empresa. Já estão abertas as inscrições para o Trilha Educadores, programa do governo de Minas que oferece gratuitamente cursos de especialização e de pós-graduação para professores. Veja quais são e como se inscrever. É a segunda edição do programa Trilhas Futuros Educadores. Em Patos de Minas, são 150 vagas disponíveis em cada um dos 18 cursos ofertados disponíveis no município. São eles: Educação do Campo, Metodologia para o Desenvolvimento da Educação do Campo, Educação em Direitos Humanos, Educação Empreendedora e Empreendedorismo Social, Educação Integral, Currículo e Metodologias de Ensino para Educação Integral, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Ensino Híbrido e Tecnologias Educacionais, Gestão Financeira no Setor Público, Gestão Orçamentária no Setor Público, Pedagogia da Alternância, Ações Pedagógicas e Desenvolvimento Sustentável, Pedagogia da Alternância, Fundamentos Legais e Pedagógicos da Alternância, Prevenção e Redução da Violência na Escola. O Trilhas Educadores está com inscrições abertas, começou dia 15, né, e vai até dia 30, e é para os profissionais da educação, que são os professores, e ele vem agora com a nova modalidade, que a anterior era só para quem era efetivo, dessa vez ele vem também para os designados como curso de aperfeiçoamento, e ele tem a modalidade de pós-graduação, de mestrado e doutorado. O professor que é efetivo, ele faz suas atividades, ele para desenvolver, né, durante esse tempo ou mestrado ou doutorado, ou mesmo a pós-graduação. Então, assim, é muito importante que as pessoas, né, os educadores, tenham conhecimento. Nós temos um catálogo com 51 páginas de cursos, né, de todas as universidades de Minas inteiro. Assim como no programa Trilhas do Futuro, neste também há ajuda de custos. Professores efetivos serão liberados para poderem seguir o curso. Qual que é o objetivo, né, da Secretaria de Estado de Educação, do Governo de Minas? É o que? É capacitar professores profissionais na área da educação para aperfeiçoamento dele, da própria pessoa. Então, o governo quer capacitar os profissionais para que sejam
bem capacitado que possa receber os nossos alunos, né, com a capacitação grande e que esses alunos possam ajudá-los nas suas dificuldades. De acordo com Carlos Coimbra, no caso dos professores efetivos que serão liberados, já há o planejamento da convocação de novos profissionais para atuarem na área. Nós temos que, né, segurar as oportunidades que aparecem. Quem está na educação, a gente sabe, né, que às vezes as pessoas falam que a educação não tem muita valorização, mas nós temos que pegar toda a oferta que tem para que a gente possa, né, a cada dia nos aperfeiçoar mais. As inscrições podem ser feitas no site trilhaseducadores.mg.gov.br. Lá também está disponível todo o catálogo de curso em Minas Gerais. A proposta do governo federal de transformar o país num grande centro produtor de baterias de lítio para carros elétricos tem pela frente grandes desafios. Mas a medida pode beneficiar algumas regiões de Minas, como os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, regiões com grande potencial de extração deste mineral. É uma mão na roda para quem roda muito. Caso do Tiago, motorista de aplicativo, que tem carro elétrico há 3 anos. Com a carga completa de 7 horas na bateria, ele anda cerca de 300 quilômetros. Com o passar do tempo, ele acaba trazendo aquele retorno financeiro que você aplicou um pouco a mais, né? Você tem muitos benefícios além do dinheiro, né, que ele te retorna, mas com o tempo do financiamento dele, você já tem um retorno financeiro. Mas o carro elétrico ainda está a quilômetros de distância para muitos brasileiros. E a explicação é simples: o preço. O problema está na bateria de lítio. Elas baixaram muito de preço e ganharam bastante desempenho nos últimos anos, mas ainda são muito caras. O Brasil já tem a expertise para a produção de motores elétricos, mas está muito atrás quanto ao desenvolvimento das baterias que movem essas máquinas. E esse é o desafio. Extrair o lítio, beneficiar o lítio é uma coisa. Você construir a bateria, construir o pack de baterias é outra coisa. A tecnologia está na mão de poucas empresas, 80% da produção está na mão dos chineses. É preferível você ter parceiros, no caso, empresas chinesas que dispõem dessa tecnologia, dispõem desses meios de fabricação, fomentar a vinda desses parceiros, a vinda dessas empresas aqui no Brasil para fazer a produção local. Em instantes aqui no News, os riscos da meningite bacteriana durante o inverno e a preocupação com a febre maculosa após os registros de casos e mortes em Minas. A gente começa este bloco de olho nos dados atualizados da dengue, chikungunya e zika em Minas Gerais e também em Patos de Minas. De acordo com o boletim estadual, a cidade já registrou esse ano 7 mortes por dengue. Minas Gerais registrou mais de 390 mil casos prováveis de dengue esse ano, com mais de 217 mil confirmados, 122 mortes e 131 em investigação por dengue. Em Patos de Minas, conforme o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, são quase 8 mil casos de dengue e 7 mortes confirmadas. De chikungunya em Minas, são 75.400 casos prováveis, 43.560 confirmados, 24 mortes e outros 18 óbitos são investigados. Em Patos de Minas, são 34 casos confirmados de chikungunya. De zika este ano no estado, são 243 casos prováveis e 24 confirmados. Não há mortes. Em Patos de Minas, foram registrados 2 casos de zika. O tempo seco do inverno é a condição ideal para a proliferação do carrapato estrela, que transmite a febre maculosa. Este ano já foram confirmados 9 casos, com 2 mortes em Minas Gerais, o que exige, claro, cuidado redobrado nas visitas a parques e também a matas do estado. Em 2012, de acordo com o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, foram registrados 7 casos de febre maculosa em Minas Gerais. Um deles foi o caso do Dr. Michel Tornag. Ele estava vacinando a criação no mês de maio e foi picado pelo carrapato estrela. 2 dias depois, ele teve febre e melena. Por ligação com a irmã, que é médica, foi orientado a procurar atendimento em São Paulo. De quinta a domingo, a vacina do gado na fazenda. No domingo, eu tive um episódio de melena. Na segunda-feira, eu tive febre forte.
na terça também. E aí na quarta-feira eu internei na UTI em São Paulo. Eu fiquei lá 7 dias internado na UTI. E foi mais bom, na terça-feira, né, eu tive hemorragia, né? Na urina, na bexiga. Hemorragia muito forte, urinei sangue vivo, puro, né? E aí na quarta-feira eu internei e segundo os médicos lá em São Paulo eu teria apenas até quinta-feira de vida, que eu tive o episódio mais grave da doença, né? Esse seria fatal. No 5º dia, geralmente dizem que não passa do 5º dia, essa modalidade mais grave da doença, né? Da febre maculosa. Michel conta que após os 7 dias internados no UTI, ele recebeu alta e foi para o quarto, onde permaneceu por 2 dias. E logo em seguida ele recebeu alta total. O homem conta que atualmente vive normalmente sem sequelas, porém os cuidados aumentaram. Eu recebi alta da UTI, fui para o quarto. Ainda não tive assim alta total não. Aí eu fiquei mais uns 2 dias em observação no quarto. Aí eu tive alta total para casa mesmo. Eu, na verdade, já saí da UTI me sentindo muito bem. Foi mais observação, porque como teve uma hemorragia, né, com um sangramento muito forte, aí eu creio que tenha sido isso que eu tive que ficar um período maior em observação, né? Para ver se não teve nenhuma outra sequela, né? Eles falaram que era vida normal e cuidar mais a questão preventiva, né? Bater o remédio, de preferência, se pudesse, usar roupas brancas na fazenda e bater sempre veneno na roupa, né? Eles falaram em trocar de roupa de 2 em 2 horas ou parar pelo menos para analisar, né, se não tinha nenhum vestígio de carrapato, essas coisas. Parar pra gente olhar assim, depois disso a gente ficou mais cauteloso, né, batendo remédio sempre, batia um remédio em pó, né, um veneno em pó na roupa toda, na calça principalmente. Apesar de já estar há muito tempo em nosso país, ainda existe uma dificuldade em se diagnosticar a febre maculosa, tanto em humanos quanto em animais. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato, da espécie Amblyoma carjanense. Não são todos os carrapatos que possuem a doença. É uma bactéria da família Rickettsia rickettsii. Então, o carrapato que contém essa bactéria pode transmitir, né, através da sua picada, pela saliva, ele transmite a bactéria para o sangue seria da vítima ali, né? Ou da pessoa ou do outro animal. Já no sangue, essa bactéria, ela pode causa vários prejuízos, né? Ela se multiplica ali no sangue, na célula, dentro da célula do hospedeiro e causando a hemólise das células. Depois que essa hemólise é causada, né, são várias hemólises ali dentro, causando alguns sintomas, que é anemia, né? E aí vem os sintomas. No homem são febre, né, dor de cabeça, dores abdominais, pode causar gangrena das extremidades, falta de apetite e, nos casos mais graves, paralisia dos membros posteriores, subindo até o tórax e causando a paralisia pulmonar, e a pessoa morre de insuficiência respiratória. Em Minas Gerais, de acordo com o Sinan, em 2023 já foram registrados 4 casos em humanos. Em Patos de Minas, de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, não há casos confirmados em animais. Porém, de acordo com o Marco, ele atendeu um cachorro com sintomas, que logo após veio a óbito. Esse animal ele teve um avanço grave dos sintomas e não resistiu. E febre, falta de apetite, tristeza, né? E estava paralisando os membros dianteiros e posteriores, assim como gangrenando, né? Então, os membros estavam necrosando. E aí ele teve parada respiratória. Ainda
Ainda sobre saúde, diferente da viral, a meningite bacteriana é bastante comum durante o inverno. Sendo esta forma da doença mais perigosa, é preciso ficar atento aos cuidados que devem ser redobrados nesta época do ano. A meningite é uma inflamação das meninges, que são as 3 membranas que envolvem o cérebro e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. É causada principalmente por bactérias ou vírus. A meningite viral é provocada por um vírus e é mais comum no verão. A meningite bacteriana é mais comum no inverno e sua transmissão ocorre por gotículas de saliva e secreções respiratórias. As meningites bacterianas, especificamente aquelas causadas pelo meningococo e pelo pneumococo e hemófilos, né, vamos falar assim, elas são de grande preocupação. Quando existe, né, o paciente consegue ter uma alta, ele pode ficar com algumas sequelas, que também é uma preocupação. Então, pode ocorrer surdez, alterações neurológicas, amputações de membros. Minas Gerais não registra surtos da doença. Em 2023, foram registrados 268 casos de meningites no estado, com 28 mortes. Porém, na última semana, a morte de uma adolescente de 16 anos em Manhuaçu, na Zona da Mata, gerou preocupação. Mas a situação está controlada. O caso ele foi identificado, né? Logo que se percebeu se tratava de uma meningite bacteriana, então o município já tomou as providências da quimioprofilaxia, de acompanhar os contatos. Então, o material foi enviado aqui para a FUNED para avaliação mais minuciosa. Então, é uma situação, sim, controlada, como vem ocorrendo com os outros casos, né, que acontecem, mas que, infelizmente, houve esse óbito. E aí, o que a gente sempre pede, sempre trabalha, é essa questão da vacina. Existem 12 sorotipos de bactérias que causam as meningites. Porém, estudos apontam que os tipos A, B, C, W e Y são os de maior incidência. Vale destacar ainda que todos somos portadores naturais dessas bactérias, por isso a importância da vacinação. Atualmente, estão disponíveis no Sistema Único de Saúde a vacina contra a meningite C para todos os públicos. Este sorotipo é o mais comum. E também a ACWY, esta disponibilizada apenas para os adolescentes. A cobertura da vacina meningocócica C é de 79,97% para crianças menores de 1 ano de idade e de 76,75% para crianças de 1 ano de idade. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Não existe investimento maior para a saúde de uma criança do que a vacinação, né? Então, assim, se você tem condições, faça, mesmo que você não tenha aquela condição, né, top de fazer a vacina, mas faça uma escolha, deixe de fazer a festa de 1 ano, deixe de fazer o mêsversário, mas faça as vacinas, porque é o grande investimento da vida do seu filho. E a imunização está de graça, né? A imunização ocorre nos postos do SUS, né, nas unidades de saúde, então não tem por que não se imunizar contra um risco como esse, de uma doença como a meningite. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já você vai ver que a atleta do basquete promove ação para adquirir cadeira de rodas. E ainda, mulher acusa clínica terapêutica de cometer maus tratos. A gente mostra agora a iniciativa de uma atleta do time de basquete sobre rodas de Patos de Minas que está promovendo a ação em busca de ajuda para adquirir uma cadeira de rodas. Iago é um jovem que há 14 anos necessita de uma cadeira de rodas para se locomover. Ele inclusive fez parte da equipe de basquete sobre rodas do Unipan e conquistou 4 títulos da Copa Patos. Esse ano, vamos dizer assim, que é esse dia a dia. Em 14 anos aí eu dediquei 11, 12 ao basquete. Aí esse ano que eu dei uma afastada do basquete. Certo, e após que eu conseguir a nova cadeira, tem um planejamento futuro aí para voltar para o basquete? Se eu conseguir, como se diz, o dinheiro para fazer o óculos, eu quero voltar sim, faz falta. Além da minha saúde, né, que você está praticando um esporte é bacana, né? Eu gosto mais, é meio que minha vida o basquete. A rotina dele atualmente é auxiliar a mãe nas atividades domésticas.
Ele é aposentado por invalidez e a cadeira de rodas dele está danificada. O dia é o seguinte, eu ajudo minha mãe a fazer móveis de pallets, sou aposentado e jogava basquete. O problema é que eu dei um problema no olho, né? E tive que parar de jogar basquete. Mas meu dia a dia mais é assim, ajudo muito minha mãe aqui agora, né? Porque eu não tô jogando basquete mais. E mexo num lote também. Planto, faço hortaliças lá, eu e minha mãe. Nós temos um lote ali, estamos plantando hortaliças. Mas assim, não tem muito segredo não. O dia a dia é bacana, bem produtivo. Ele está vendendo uma rifa para custear uma nova cadeira de rodas. A rifa custa R$ 5,00 e o prêmio é de R$1.000. Cada pessoa pode comprar quantas quiser, ou pode ajudar o rapaz através do Pix celular 34 9 9805 6449, no nome de Iago Araújo. Estou fazendo a rifa para me comprar uma cadeira de roda nova, que essa minha deu um problema, tá para me deixar na mão, vamos dizer assim. Então eu soltei essa rifa aí, quem tá podendo ajudar aí, agradeço de coração, porque é porque eu preciso mesmo, infelizmente eu não tô com condições financeiras agora para estar comprando do meu bolso, por isso eu soltei a rifa. Pode me chamar pelo WhatsApp ou nas minhas redes sociais, né? E é transferência de Pix, ou eu vou na casa buscar o dinheiro e tal. A rifa é de nomes, são 2.000 nomes. A pessoa escolhe o nome que está na rifa ou escolhe aleatoriamente. E eu preencho aqui direitinho com os dados da pessoa. É tudo manual, não tem plataforma, não tem nada. É tudo manual mesmo, bem caseira. A gente vai reforçar e colocar na tela, reforçando aí de que maneira você pode ajudar, você pode colaborar, né? O telefone está aí, ó, com o Iago Araújo. O telefone dele é o 9988056-449. 99880-56449. E o arroba dele é @Iago Araújo, para você entrar em contato e ajudar de alguma maneira aí nessa busca dele por um meio de locomoção melhor, né? Que ele está tentando aí adquirir. A gente mostra agora a denúncia de uma mulher que acusa uma clínica terapêutica de ter cometido maus tratos contra o seu filho. O caso já teria sido levado ao conhecimento da polícia. A mãe, que não quer se identificar, procurou ajuda para o filho dela. Ela o internou no Centro Terapêutico Nova Jerusalém, que possui endereço no bairro Alvorada, em Patos de Minas. A busca por uma melhora na vida do filho, segundo ela, terminou em sofrimento. Foram 1000 promessas que não tinha covardia, que não amarrava. Eu pedi que não amarrasse meu filho, não deixasse ele dopado o tempo todo, que eu queria cuidados com ele, tanto que não é de graça. Eu paguei a quantia de R$1.000 que eu pensei que eu estava segura com meu filho lá dentro. Até então, meu filho foi internado no dia 11, às 11 horas da noite. E quando foi sábado, por volta de 9h46 da noite, ele fugiu e eu abri o telefone e eu deparei com uma mensagem por escrito da esposa dele, que é a Vanessa, né, que se diz uma pastora, uma missionária, mas para mim não é, falando que meu filho tinha fugido e que o marido dela, o Nuciac, estava numa remoção. E aí eu fiquei louca, ligava para as pessoas que estavam monitorando. Uma amiga minha me passou vários números de pessoas que dizem que estavam monitorando, sem sucesso nenhum. Procurei a polícia militar, liguei no Copom, um policial me atendeu, falou que não podia me ajudar porque foi negligência, quem poderia ter ligado era a clínica para pedir o suporte para resgatar o meu filho. Passei a noite toda, de tanto eu ligar no Copom, o policial que estava fez ocorrência para mim lá, até o dia clarear e eu tomar minhas devidas providências. Quando foi no domingo, 8h46 da manhã, meu filho conseguiu um telefone que eu não sei onde e me ligou: mãe, eu tô bem. Eu falei: eu já tô sabendo. Ele falou: eu tô indo embora. Aí a gente conversa. Eu falei: o que aconteceu? A gente conversa. Quando foi 9 horas da manhã, ele chegou. Quando ele terminou de me chamar no portão, o Nuciac, a esposa, encostou, que é a Vanessa, encostou o carro e falou: cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Ele estava perto dele, ele não estava vendo meu filho. No momento em que os responsáveis foram buscar novamente o jovem, o rapaz entrou em desespero
e disse que não queria retornar, pois ele havia sido amarrado por não ter feito 2 orações e que este homem teria agredido outro paciente. Eles entraram para dentro para tirar meu filho à força, vamos. Até então quebraram muitas coisas minhas que eu não quero que me ressarce nada. E eu falei, não, eu vou acionar a Polícia Militar. Acionei a Polícia Militar fez a ocorrência e falou, não, ele não é obrigado a voltar, ele tem 21 anos, ele não é obrigado a voltar para a clínica. Aí fiquei no debate com eles. Eles foram embora, pegou o nome dele, que é o Nuciac, pegou, a mulher dele ficou trancada dentro do carro, que até então ela não saiu, e eu fiquei no debate com eles. Traz as roupas dele para mim. Não vou trazer agora mesmo. Perto da polícia, eles falaram para mim que ia levar. A medicação dele eu quero tudo e quero meu dinheiro de volta. Aí ele debateu comigo por um tempo no telefone que não ia me ressarcir o dinheiro todo, ia ser descontado. Eu falei, não vai ser descontado nada, eu trabalho para isso. Não é para o meu filho ser amarrado em cama, não. Pé e mão, não. Com as mãos e pé aberto, não. E falei bastante para ele. Aí a Polícia Militar mandou ele entrar dentro do carro e ir embora, ele foi. Quando foi, passou umas 2 horas mais ou menos, ele mandou um amigo dele a levar as coisas do meu filho, até faltando algumas coisas, mas eu não faço questão, e a medicação do meu filho, que está lá até agora. Não levaram na minha casa, são remédios controlados. Meu filho está com arritmia, ele está com problema de respiração, ele está com surto psicótico. Eu recomendo às pessoas, às famílias, as mães, as irmãs, as esposas que tenha parente nessa terapêutica Nova Jerusalém, tira o mais rápido possível. Porque lá só tem aparência, não é nada do que prometem. Eu vim a saber que há 2, 3 meses atrás, esse dono da clínica estava internado numa clínica de reabilitação de droga, entendeu? Então, que tira o mais rápido possível, porque estão usando até o mais novo que está lá, que ficou para trás, para trabalhar na remoção. Isso não existe, entendeu? Ele está lá para recuperar, para ter o amor que ele não tem aqui de fora, para tentar amenizar a mente dele, mudar a mente dele, ocupar a mente dele, não ser amarrado, mão e pés, igual ele foi machucado para a clínica e lá ele vai passar por médico, entendeu? Então eu peço a toda a família, que seja o que for, mãe, pai, irmão, vó, o que for, não manda para essa clínica, é só aparência, não tem monitoramento, não, até ontem não tinha enfermeira lá para abrir um armário e pegar a medicação do meu filho. O repórter Diego Natanael entrou em contato com a clínica, mas para saber, respostas a respeito dessas denúncias, dessas acusações, mas não conseguiu um retorno por parte da direção da clínica. Daqui a pouco aqui no News você vai ver que IMA promove eventos sobre regulamentação na produção e comercialização de bebidas. E após questionamentos, a gente mostra quais são os critérios adotados para atendimentos no CAPS-AD. Após pedidos de internações e de providências relacionadas a pessoas com transtornos e também a permanência desses pacientes nas unidades do Centro de Atenção Psicossocial de Patos de Minas, nós procuramos a direção do CAPS-AD para mostrar para você como é que é feito esse atendimento. Nós mostramos recentemente que uma mãe pede ajuda para internar o filho, que é dependente químico. Eu queria que internasse ele. A minha vontade de internar ele, porque eu já denunciei, mas isso não passa mais pela minha cabeça, porque eu penso, ele já era uma pessoa normal, uma pessoa boa. Agora, hoje em dia, isso aí é uma doença, né? Se ele já está nessa situação, eu não posso pôr ele para a rua. É meu filho, né? Atualmente, existem 3 tipos de internação. A voluntária, que é quando o paciente, por vontade própria, é internado, a involuntária e a compulsória. Em todos os casos, há um prazo na internação. A internação involuntária
é quando o paciente não aceita, não entende a internação, mas existe uma indicação. Esse paciente está colocando a própria vida em risco, ele coloca a vida de terceiros, a integridade física dele, de terceiros, a saúde dele em risco, e aí ele pode ter uma indicação de internação contra a vontade dele. Quem indica essa internação geralmente é um médico, e é o médico que vai internar o paciente. Então, no caso de clínica de reabilitação, o médico da clínica de reabilitação indica a internação involuntária, tá? O CAPS, ele não participa desse tipo de internação, porque nós não fazemos internação voluntária no CAPS e não acompanhamos pacientes que ficam internados involuntariamente. E por último, nós temos a internação compulsória. Na internação compulsória, existe um processo judicial. A família procura a Defensoria Pública, Ministério Público, e isso dá início a um processo judicial. Nesse processo judicial, o juiz geralmente pede dados do prontuário do paciente e pede uma avaliação de um médico perito da confiança dele. E depois de todas essas informações juntas no processo, o juiz vai dar uma sentença de internação por ordem do juiz. E aí a internação acontece a mando do juiz, aí já não depende nem do paciente, nem de familiares, já não depende de mais ninguém. O juiz determina a internação, e na internação compulsória, o paciente só pode ter alta da instituição também sob a autorização do juiz. Então, esses são os tipos de internação que nós temos. A Lorena Elias, coordenadora do CAPS-AD, explica que a internação do paciente pode acontecer a partir de um encaminhamento ou por motivação espontânea. Fazer uma escuta qualificada, identificar quando que começou esse uso, por que começou esse uso, por que se mantém esse uso. A gente vai tentar ver se colher toda essa história pregressa, né? Entender um pouquinho como é que é a vida dessa pessoa e como que ela está vivendo em função desse uso, né? De substâncias. E aí, a partir dessa conversa, é definido um projeto terapêutico singular. Nesse projeto, vai colocar se essa pessoa vai ficar em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Que é basicamente quantas vezes essa pessoa vai vir até a unidade, porque aqui a gente tem que quebrar um pouquinho da ideia de que é um ambulatório, que é só vir para atendimento. Não. Essa pessoa vai vir, por exemplo, para permanência dia, ela vai ficar aqui durante o dia, período do dia, que seriam de 7 às 16h30 da tarde. Quantas vezes na semana que ela vai vir para essa permanência dia? Porque a gente entende que essas pessoas que estão com essa disfuncionalidade, né, com esse uso abusivo, esse uso prejudicial, ela já está rompendo alguns vínculos, principalmente, por exemplo, com o trabalho. Então, ela vai ficar aqui para a gente poder identificar qual o momento que ela está tendo mais fissura, qual o momento que está vindo o processo de abstinência, para a gente poder, por exemplo, entrar com alguma medicação nesses momentos. Dentro do CAPS-AD existem áreas para o paciente, como a área de lazer, a área de descanso, a área onde ele será medicado e também a enfermaria, bem como outras áreas que focam no desenvolvimento e a reabilitação da pessoa. A gente tem uma equipe de assistentes sociais, de psicólogos, de enfermeiros e um desses 3 profissionais de nível superior que vai fazer esse atendimento desse paciente para poder definir esse projeto. A partir disso é que vai sendo executado. Nós temos também o regime de tratamento, que é baseado no intensivo, que é o acolhimento noturno, que a pessoa fica aqui durante o período noturno. No primeiro momento, às vezes, não é sugerido, porque a gente precisa conhecer essa pessoa, a gente precisa entender se essa pessoa tem convulsão, até para saber se vai precisar de um atendimento médico antes, né? Então, primeiro faz esse acolhimento, essa conversa, essa escuta qualificada por um profissional de nível superior. E aí sim é definido esses regimes de tratamento. Por exemplo, um tratamento não intensivo, um semi-intensivo, é a pessoa que vem 2 vezes na semana para permanência dia e ela fica aqui durante o dia, já é aquelas pessoas que vão evoluindo, né? Que vão conseguindo estabilizar um pouco esse uso. Aquele não intensivo é aquela pessoa que já conseguiu se restabelecer tanto os vínculos sociais quanto os vínculos familiares. O trabalho e o atendimento do CAPS-AD é importantíssimo, né? Porque esse acolhimento, né? E essa verificação de caso a caso e de busca para poder fazer esse tratamento da melhor maneira possível é que muda vidas. E é preciso que a gente tenha esse entendimento e conheça, né, como é feito esse trabalho. E foi esse o objetivo dessa reportagem, cada vez mais divulgar, né? Porque aí, com a informação, as pessoas podem utilizar da melhor maneira possível. E se a situação não se resolve no AD, as pessoas têm que procurar, então,
outra maneira, né, desse tratamento. Um evento com foco na regulamentação da atividade e legalidade da produção e comercialização de bebidas será promovido esta semana pelo IMA em Patos de Minas. O evento realizado pelo IMA acontece na próxima quinta-feira às 9 horas da manhã, no auditório do Parque de Exposições, com o nome O Legal Merece um Brinde. É voltado para fiscais e produtores de cachaça. O projeto Legal Merece um Brinde é um dos projetos educativos do Instituto Mineiro de Agropecuária, que visa garantir a qualidade e a segurança da cachaça mineira e também, consequentemente, a ampliação de mercado. Isso a gente tem como objetivo geral, mas para fazer isso, nós estamos atendendo, fomentando ações educativas para toda a cadeia da cachaça, que envolve produtores, responsáveis técnicos, pontos de comercialização como donos de bares, restaurantes, também os nossos fiscais, que por delegação nós temos competência para fazer inspeção em estabelecimentos produtores de cachaça. Então, o projeto também visa atender um alinhamento das normas aplicáveis no ato da fiscalização, alinharmos também com ações educativas. Então, é um projeto que a educação sanitária ela anda em conjunto com a fiscalização. E também, recentemente, nós estamos fazendo um piloto para também fazer ações educativas no transporte, que era a única etapa da cadeia que ainda não tinha sido direcionada. Então, a gente conseguiu integrantes do projeto. A importância desse projeto é conscientizar alguns produtores sobre a legalização da produção da cachaça. Já está aliada à gastronomia, à música, e a gente quer muito valorizar esse produto. E em Minas, a cachaça é patrimônio mineiro. Então, assim, diante desses todos os fatores, a gente vê ainda uma dificuldade, porque é um produto que, infelizmente, não é valorizado, ainda assim, né, tem questões de discriminação, embora já está melhorando muito. E a gente quer mesmo, o Instituto Mineiro, ele quer fazer a diferença e quer melhorar a qualidade e a segurança desse produto, que é considerado um alimento, porque ele chega na mesa do consumidor. Durante o projeto, será desenvolvido palestras e treinamentos. Mas também vamos oferecer palestras, né, explicando a importância da cachaça, explicando essa questão que eu comentei com você, explicando também como os passos, né, mais simplificados de registrar, a importância de você comercializar, o que o produtor também ganha com isso, né? Que ele ganha ampliação de mercado, ele ganha ali a possibilidade de exportar, né? Então isso tudo dá um impacto econômico direto, não só para Minas, como para o Brasil, né? Para o nível nacional. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Mais notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia e até amanhã.